A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, revista de adulto, a lição de número 8, que será ministrada dia 19 de fevereiro de 2023. O tema dessa lição será o avivamento espiritual no mundo. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, peço a sua ajuda, que se inscreva no nosso canal, curte nossos vídeos e ative o sininho para receber todas as semanas a nossa resenha da lição da nossa EBD. Bom, o texto áureo dessa lição se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000 côvados, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, 5. A verdade prática vai dizer assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Bom, o objetivo dessa lição é, primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo. E terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Bom, a palavra-chave desta lição será despertamento. O que é despertamento? Falando assim, uma linguagem bem simples, é uma pessoa que está dormindo e de repente é despertada, ou seja, algo externo vem e toca naquela pessoa, a pessoa desperta, acorda, fica atento, para a realidade que está acontecendo à sua volta, para o mundo, para o contexto que está acontecendo à sua volta. Isso é despertamento. Bom, a introdução dessa lição diz assim, o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20, também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nessa lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos o avivamento espirituais que ocorreram no mundo. Bom, a base dessa lição é Ezequiel, o escritor pegou Ezequiel 47, onde diz do rio que fluía debaixo dos umbrais da porta, ali do templo milenar, e aquelas águas que fluíam debaixo do altar ali, ia aumentando até se tornar um rio. Bom, e ali fala que o anjo ordenou a Ezequiel que andasse 1000 côvados, e Ezequiel andou 1000 côvados e a água dava no tornozelo. Depois o anjo pediu para que ele andasse mais 1000 côvados e a água dava no joelho. Depois mais 1000 côvados, a água dava nos lombos de Ezequiel, e depois mais 1000, que se tornou um grande rio, que as águas se tornou profundas, que só era possível atravessar aquele rio a nado. Bom, côvados é exatamente traduzido para centímetros, é mais ou menos os 45 centímetros a 50 centímetros da medição atual. 1000 côvados, então deduz que seja aproximadamente entre 450 metros a 500 metros. Só para algo assim, só para os irmãos terem uma noção, E a Bíblia fala ali também, que o escritor pegou como base dessa lição, Ezequiel 37, que é o famoso vale de ossos secos, onde aquele vale de ossos secos representava a nação de Israel, que estava no exílio, totalmente destruída, e Deus falou, porventura pode ter vida esses ossos? Profetiza Ezequiel sobre os ossos para que haja vida. E a Bíblia fala que Ezequiel profetizou, e o Espírito veio,
fez daquele vale de ossos secos um grande exército, e Deus falou, ó, eu vou fazer a mesma coisa com a nação. Vocês falam que vocês estão sepultados, que morreu a vossa esperança, que não tem mais jeito, não tem mais solução para a nossa situação, para o contexto social que vocês estão vivendo, mas Deus é poderoso para restituir, restaurar esta nação. Então, aplicando para os nossos dias, essa lição traz grandes ensinos. Hoje em dia nós estamos vivendo, espiritualmente dizendo, um vale de ossos secos, né? Estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, como o apóstolo Paulo diz, né? Em suas cartas paulinas, e também o povo está deixando que o amor se esfrie, o amor está se esfriando, como Jesus profetizou, a iniquidade está se multiplicando, e por causa dessa apatia espiritual, dessa pequena apostasia, o povo está se esfriando na fé, está voltando mais o seu foco para as coisas terrenas e materiais e se esquecendo das coisas espirituais, se esquecendo do foco principal, que é Cristo. E, além de Cristo, o nosso foco não é nessa vida, é na vida eterna que está escondida em Cristo, que há de ser manifestado a nós no dia de sua vinda. Então, o nosso objetivo é a nova Jerusalém celestial, a nossa pátria celestial. E hoje em dia as pessoas estão se esquecendo do céu, se esquecendo do propósito, do principal propósito e objetivo daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, que é a nossa salvação e a nossa vida eterna. Então, o avivamento, ele causa esse impacto, ele traz esse despertamento, é como se uma pessoa estivesse dormindo, alguém chacoalhasse aquela pessoa se despertasse para a realidade à sua volta. Então, o avivamento, ele traz vários benefícios. Não pasmem os irmãos, ou não fique com a mente limitada achando que o avivamento só traz efeito espiritual. Não, o avivamento, ele traz mudança, ele traz transformação na igreja, na comunidade onde a igreja se encontra, no bairro, na cidade, no estado, no país. E esta lição nós iremos ver história contemporânea dos avivamentos que aconteceu até chegar aos nossos dias, que quando Deus enviava o avivamento, trazia uma mudança no país, trazia uma mudança enorme, uma transformação, não somente da mente, do coração, não somente o povo se convertia, mas também até mesmo na área política, econômica, era transformado, era impactado pelo poder de Deus também. Bom, o primeiro tópico, o tema do primeiro tópico é o avivamento no tempo de Ezequiel. Como eu falei para os irmãos, a nação estava representada por um vale de ossos secos, sem vida. A esperança totalmente arruinada. E Deus trouxe um avivamento. O rio de águas purificadoras, aquele rio que nascia debaixo dos umbrais do templo ali, da porta do templo do Oriente, e formava aquele rio, aonde passava aquelas águas eram sanadoras, onde passava aquelas águas gerava vida onde estava morto. E também fala de um avivamento espiritual. O segundo tópico, o tema é os grandes avivamentos no mundo. Vai falar do avivamento que ocorreu na Europa, vai falar do avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, né? E observe, os irmãos, que este avivamento que aconteceu nos Estados Unidos foi tremendo. E nós somos fruto deste avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos por volta de 1901 até, digamos assim, 1922, 1947. Os irmãos conhecem bem a história. Eu trouxe até uma pequena informação aqui, que foi justamente em 9 de abril de 1906, o avivamento na rua conhecida Azusa, nos Estados Unidos. Aproximadamente durou 3 anos ali, aquele avivamento, aquele mover de Deus ali naquela região dos Estados Unidos. E surgiram vários homens. Eu posso citar o nome de William Duran, também Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus do Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wing, que são
de origem sueca, passou pelos Estados Unidos, recebeu aquele avivamento ali da Rua Azusa, foram impactados, cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, e ali começou aquele movimento pentecostal. Qual era esse movimento pentecostal? O movimento pentecostal era caracterizado pelo batismo no Espírito Santo, com evidência em falar em línguas estranhas, certo? O movimento pentecostal, ele valoriza os dons espirituais, né? A palavra revelada também, e são uma das características do nosso movimento pentecostal. Inclusive, em 1911 surge a Assembleia de Deus, a nossa Assembleia de Deus, e chega no Brasil através dos pastores missionários que eu acabei de citar, Daniel Bergen, Gunnar Wingre, em Belém do Pará. Hoje faz 112 anos, se eu não me engano, né? O cálculo aqui, se não estiver errado, que é 1911 para 2023, vai fazer 112 anos, mais ou menos. E a primeira irmã que foi batizada com o Espírito Santo foi a Celina Martins de Albuquerque. Bom, o movimento pentecostal surge ali na Assembleia de Deus, né, que advém ali do movimento do pastor William Seymour. William Seymour é quem? É esse pastor que nasceu em 1870, morreu em 1922. Ele era negro, filho de escravos, né? Ele trabalhou também como garçom, vendedor, depois se tornou pastor. E tudo começou ali, mais ou menos na Rua Azusa, Estados Unidos, Los Angeles, Rua Azusa. Sua residência era realizados cultos ali, ele começou a fazer um culto em sua residência. Esse culto, essa liturgia do culto que ele fazia ali, era constituído do quê? De oração. Ele dava oportunidade para os irmãos testemunhar, contar alguma benção, e louvores. Dizem, né, um documentário que eu assisti, algo muito interessante, que havia uma mulher que ela não tinha nenhum conhecimento de música, e ela foi cheia do Espírito Santo, começou a tocar piano e louvar a Deus, e aquilo ali foi muito envolvente. As pessoas que estavam ali participando foram batizadas com o Espírito Santo, e daí aquele movimento daquela casa ali onde William Seymour reunia, fazia culto de oração ali, foi ganhando força, foi ganhando proporções, a ponto de chegar a nível nacional. Muito bem. E outro fato interessante que aconteceu, em 13 de abril de 1906, aconteceu um grande terremoto sobre a cidade de São Francisco. Nessa época, disseram que foi um juízo de Deus sobre uma calúnia e difamação que o jornalismo da época fizeram, zombando do movimento pentecostal e blasfemando contra Deus, porque o movimento que começou ali na Rua Azusa tomou tamanha proporção a nível nacional que os jornalistas da época, os repórteres da época, foram lá ver o que estava acontecendo e falaram que muitos, a 1 a 2 quarteirão antes de chegar na casa onde William Seymour orava ali, fazia os cultos, constituiu-se uma igreja ali, o poder era tanto que pessoas já recebiam batismo, era curada, era liberta, a quadras longe, a quarteirões longe do local. Então atraiu a atenção da mídia daquela época, e foram lá, e teve um dos repórteres que fez o documentário e acabou, por falta de conhecimento da palavra e por falta de fé também, acabou tecendo palavras de zombaria, palavras pesadas contra o movimento, contra as pessoas que iam ali, contra a pessoa do Espírito Santo. E dizem que esse terremoto que aconteceu lá em São Francisco, os irmãos podem pesquisar aí no Google, dá um Google aí, fala que muitos, agora, comentaristas dizem que foi por causa da blasfêmia, de tantas acusações e ofensas que esse jornalismo da época dirigiu-se àquele povo simples, pobre, humilde. É lógico que atraiu várias pessoas de toda a classe social, mas depois que já estava um movimento grande, em grandes proporções. Então, mas no começo ali eram pessoas muito simples, muito humildes, pobres,
que iam ali buscar a presença de Deus, receberam um milagre de cura e eram curados, eram libertos. E a evidência ali de falar em línguas estranhas, dons espirituais, um movimento novo para a época, um movimento pentecostal surgiu ali. Então aí surgiu as Assembleias de Deus. E nós somos fruto deste movimento. Graças a Deus por isso. Então, essa lição vai tratar sobre esses avivamentos que teve maior impacto assim na nossa época, assim, contemporânea à nossa época, né? Século XX, século XVIII, XIX. Então, bem próximo a nós aí. E eu creio que vai ser muito edificante para os irmãos. Eu peço aos irmãos que pesquisem, estudem, vejam um documentário no YouTube, que tem vários documentários bons falando da história dos avivamentos da nossa época, principalmente dessa daqui de 1906, liderado por William Seymour, né, esse grande homem de Deus que foi uma bênção. Graças a ele surgiu o movimento pentecostal, as Assembleias de Deus, e somos fruto deste avivamento. Deus abençoe a todos. A conclusão desta lição vai falar assim, ó: Deus deseja operar nas igrejas e no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos corpos. Deus abençoe, preste atenção. O avivamento só acontece, Deus só manda o avivamento quando a situação está caótica, quando o mundo está vivendo em grande crise, quando a igreja está sofrendo uma grande perseguição, é o solo perfeito e propício para que um grande avivamento venha nos alcançar, venha acontecer. Então, olha só o contexto que nós estamos vivendo aqui no país. Olha só o contexto que estamos vivendo no mundo. Terremotos, problemas de guerras, e fome, e crises econômicas, e epidemias, pandemias. Então, perseguição contra os crentes ao redor do mundo. Então, o ambiente está propício para Deus enviar um grande avivamento para nossas vidas. Você quer fazer parte? Se você quer, busque a presença do Senhor, porque a Bíblia fala que pedir, dar-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Então, Deus tem avivamento para nossos dias. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima.